Torcedor tricolor, hoje a gente precisa sentar e conversar com calma. Porque, em meio a tanta bagunça, tanta promessa jogada ao vento e incertezas nos bastidores, pintou uma notícia que dá um sopro de alívio no coração e reacende uma chama de esperança. Alan Franco vai estender seu vínculo com São Paulo até o final de 2028. É isso aí. O zagueiro argentino, que chegou sob olhares desconfiados e hoje virou peça-chave na nossa defesa, vai seguir defendendo o manto por mais 4 anos. E não foi fácil, viu? Desde o início do ano, o negócio estava travado. Tinha ruído com a gente, cobrança de valores atrasados, impasse salarial. E a torcida, como sempre, sem resposta, sem saber se o cara ia sair de fininho como tantos outros. Mas, dessa vez, parece que a diretoria resolveu agir como deve. Chamou, conversou, tratou. E agora tá aí, um acordo verbal que garante Alan no Morumbi até dezembro de 2028. É um suspiro, não é? Isso vai além de um contrato renovado. É um acerto de bastidor. Mostra que, devagar, o clube está começando a se organizar. Porque o Alan Franco, mesmo sem todo o hype, cresceu demais com nosso uniforme. Seguro, técnico, sereno. Um dos poucos que demonstra entender o peso da camisa. Numa linha defensiva tão instável, ele virou sinônimo de estabilidade. E não é exagero, não. É só assistir aos jogos e ver. E olha, segurar um defensor de qualidade no cenário atual do futebol brasileiro, onde qualquer proposta de fora leva jogador embora, é um feito. Ainda mais sendo estrangeiro. Normalmente esses caras não têm vínculo afetivo com o clube. Mas o Alan, pelo visto, comprou a ideia. Entendeu o que é jogar no São Paulo. E a torcida reconheceu isso. Aplausos no Morumbi, elogios nas redes, carinho conquistado na bola. E o que mais chama atenção é como o clube conduziu esse processo. Nada de novela, nada de escândalo nos jornais. Tudo resolvido nos bastidores, sem estardalhaço. Isso precisa ser elogiado. Porque estamos acostumados a ver saídas traumáticas, tretas públicas, brigas com o empresário. Dessa vez foi diferente. Profissionalismo, algo que pedimos há anos e raramente vemos. Essa renovação também tem impacto no bolso. O novo acordo prevê salário reajustado e bônus por desempenho. Ou seja, quanto mais render, mais ganha. Justíssimo. E mais, o São Paulo ainda parcelou o que devia aos representantes do jogador. Isso mostra que o clube está tentando arrumar a casa sem empurrar com a barriga. E isso é fundamental. Seriedade. Sabe aquela sensação de que, finalmente, uma decisão foi tomada com critério? Pois é. Essa renovação traz exatamente isso. Um passo simples, mas simbólico. Porque manter a base é crucial. Ninguém aguenta mais elenco desmontado a cada semestre. Vai um, chega outro, ninguém se entrosa. Com Alan, não. Ele continua. E isso é um passo firme para construir algo sólido. Claro que isso não resolve tudo. Falta qualidade em várias posições. A gente precisa de reforços, o elenco precisa ser mais competitivo. Mas quando você consegue manter um nome importante, o recado é claro, o clube quer estabilidade. E a torcida percebe. A arquibancada capta tudo. Mesmo no silêncio, a gente entende o que se passa. Agora é aproveitar esse cenário e dar sequência. Não adianta renovar e encostar o cara. Alan precisa ser titular. Tem que ser liderança. Tem que ser voz ativa. Porque já provou que merece. Já mostrou que respeita a camisa. E num São Paulo tão carente de comprometimento, isso tem um peso enorme. Alan representa mais do que técnica. Em campo, é seriedade pura. Não inventa moda, não foge de dividida, orienta o time. Essa postura contagia. Dá firmeza. Quantas vezes ele manteve a calma quando tudo estava um caos lá atrás? Quantas vezes foi o único lúcido no mar de erros? Muitas. Por isso, ele precisa continuar. Dessa vez, a diretoria merece um reconhecimento. Porque foi esperta. Não esperou a janela para sair correndo. Não empurrou para frente. Agiu. É assim que tem que ser em todas as áreas. Organização. Antecipação. Chega de improviso. O torcedor quer isso. Um time estável, decisões coerentes, um elenco competitivo. E segurar Alan Franco é caminhar nessa direção. Um movimento que precisa se repetir. Porque se ele ficou, é hora de perguntar, quem mais vai seguir o exemplo? Quem mais vai vestir a camisa com compromisso? É hora da diretoria mostrar esse contrato pro elenco. Mostrar que quem trabalha sério,
Quem veste a camisa com alma é valorizado. Alan está sendo recompensado por atitude e bola jogada. Isso é pedagógico. Serve para motivar os demais. Serve para mostrar que critério voltou a existir. Esse vínculo até 2028 mostra que, finalmente, o São Paulo olha para frente. Não está só tapando buraco. Está pensando no amanhã. E isso faz falta. Porque durante anos a gente viu só decisões emergenciais. Agora, com Alan, parece que o clube está começando a construir com calma. Além disso, com ele garantido, o time ganha tranquilidade. Não precisa sair caçando zagueiro no desespero. Pode focar onde realmente precisa. Pode pensar com mais liberdade. Pode até negociar outros nomes sabendo que tem uma base confiável. Isso é planejamento. É evidente que tudo só vai funcionar se for parte de uma linha contínua. Se o clube seguir por esse caminho. Porque uma renovação isolada não muda o panorama. Mas é um bom começo. Um ótimo começo. Mostra que o torcedor não foi ignorado. Mostra que, desta vez, o São Paulo agiu como grande. E não é só sobre o Alan, viu? É sobre o que ele simboliza. Sobre o perfil de jogador que ele é. Num elenco com tanta oscilação de atitude, ele é constante. Leva a sério cada jogo. É esse perfil que a gente precisa manter. É esse tipo de atleta que deve ser base do nosso projeto. A gente já cansou de ver joias da base indo embora sem chances. De ver veteranos acomodados. Alan é o oposto. Chegou na dele, trabalhou e conquistou espaço. Com bola e postura. Com entrega. E num cenário tão escasso de comprometimento, quem dá o básico já chama atenção. Quem dá mais que isso, vira peça essencial. É esse tipo de jogador que forma grupo forte. Que dá identidade. Que inspira a molecada. Que ajuda o treinador a ter voz dentro do vestiário. Então vamos celebrar essa renovação como ela merece. Porque, sim, é só uma assinatura. Mas também é um sinal. Um alento. Um gesto de que, mesmo em meio ao caos, ainda se pode tomar boas decisões. Ainda dá para acertar. E, num futebol cada vez mais vendido ao mercado, isso é raro. Que 2028 venha com Alan Franco como pilar. Como líder. Que ele continue evoluindo aqui. Que siga sendo modelo de dedicação. Porque é disso que precisamos. Atletas que honrem o clube. Que saibam o que significa ser São Paulo. Que enxerguem o clube como destino, e não apenas passagem. Parabéns ao Alan. À diretoria. E à torcida, que mesmo nos piores momentos, continua firme. Hoje, dá para respirar um pouco. E acreditar que dias melhores estão voltando ao Morumbi. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Atenção, torcedor tricolor. Uma bomba acaba de explodir nos bastidores do Morumbi e promete agitar o coração da nação são paulina. Roger Guedes pode estar a um passo de vestir a camisa do São Paulo e assumir uma missão que não é para qualquer um, substituir ninguém menos que Jonathan Calleri. Isso mesmo. O ídolo argentino, símbolo de raça e entrega, pode estar se despedindo, e a diretoria do tricolor já tem um nome na manga para preencher o vazio que ele deixará no ataque: o polêmico, talentoso e decisivo Roger Guedes. Não é exagero dizer que essa possível mudança já começa a dividir opiniões entre os torcedores. Afinal, Calleri é mais que um centroavante, é um símbolo de paixão, o guerreiro de todas as partidas. E colocar Roger Guedes nessa posição é, no mínimo, uma ousadia, mas também um ato de confiança no talento e na personalidade de um jogador que sempre teve estrela própria. Desde que rumores começaram a circular sobre uma transferência milionária de Calleri para o futebol árabe, os olhos da diretoria se voltaram para opções de peso que pudessem suprir, ao menos em impacto técnico, o buraco que ficaria no time. E entre tantos nomes especulados, Roger Guedes surgiu como preferido de Hernan Crespo, técnico do São Paulo neste novo ciclo de reconstrução. Crespo, que retornou ao clube com a missão de resgatar o protagonismo e a ousadia ofensiva do São Paulo, enxerga em Roger Guedes um jogador capaz de ser letal no ataque, mas também de participar da construção ofensiva com inteligência e técnica. A ideia do treinador é moldar um novo estilo de ataque, mais móvel e imprevisível, onde Guedes seria o protagonista. Vale lembrar que Roger Guedes, atualmente no Catar, tem se destacado com gols e assistências, mas estaria disposto a retornar ao futebol brasileiro com um projeto ambicioso. E nada soa mais tentador para ele do que jogar em um clube que, mesmo nas dificuldades, ostenta a grandeza de 3 Libertadores e 3 Mundiais.
Fontes próximas à diretoria afirmam que Pedro Martins, executivo de futebol do São Paulo, já teria iniciado conversas com o staff do jogador, e os primeiros sinais foram positivos. O tricolor teria apresentado um plano ousado, salário compatível com os principais nomes do elenco, bônus por metas e uma estrutura de marketing para potencializar a imagem do atacante no Brasil. Mas o mais impressionante é que Roger Guedes estaria animado com a possibilidade de atuar sob o comando de Crespo, que prometeu montar uma equipe ofensiva e vibrante. O argentino teria ligado pessoalmente para o atacante, explicando o projeto e dizendo que ele seria o homem-gol de uma nova era no São Paulo. Para o torcedor, a notícia chega com um misto de apreensão e empolgação. De um lado, a dor antecipada da possível despedida de Caleri. Do outro, a esperança de ver um jogador de técnica refinada, finalização precisa e muita personalidade vestindo o manto tricolor. Um substituto à altura? Só o tempo dirá. Mas é impossível negar que Roger Guedes tem a qualidade necessária para se tornar um ídolo no Morumbi. E mais, tem a ousadia que Crespo tanto preza em seus jogadores. O argentino quer atletas que não tenham medo de arriscar, que joguem com o coração e que provoquem os adversários, tudo que Guedes representa. Nos bastidores do CT da Barra Funda, já se comenta que o nome de Guedes é discutido em todas as reuniões estratégicas. O técnico, os dirigentes e até jogadores mais experientes, como Rafinha e Arboleda, estariam animados com a possibilidade. Eles acreditam que o atacante pode ser a peça que faltava para transformar o bom time tricolor em um esquadrão competitivo. Para Crespo, o São Paulo precisa de uma referência ofensiva que una velocidade, inteligência tática e poder de decisão. E, segundo ele, Roger Guedes encaixa perfeitamente nesse perfil. É um jogador que pode fazer a diferença em jogos grandes, teria dito o treinador em uma conversa com membros da comissão. Enquanto isso, Caleri segue com futuro indefinido. O atacante, que sempre demonstrou amor ao clube, teria recebido uma proposta irrecusável de um time da Arábia Saudita. Embora ainda não tenha batido o martelo, sua permanência parece cada vez mais improvável, e é justamente esse cenário que acelera as negociações com Guedes. A torcida já começa a se mobilizar nas redes sociais. Campanhas com hashtags como hashtag Roger no Tricolor e hashtag Substituto do Caleri estão tomando conta do Twitter. E, como sempre, o torcedor são paulino mostra sua paixão e também sua exigência. Se for para substituir Caleri, tem que ser com alguém que esteja à altura do desafio. O que muitos não sabem é que Roger Guedes já esteve na mira do São Paulo em outras oportunidades. Mas agora, com a possível saída de um ídolo e a necessidade urgente de um nome de impacto, o negócio pode finalmente sair do papel. E, segundo fontes ligadas ao clube, as conversas estão mais quentes do que nunca. Outro fator que anima o torcedor é a rivalidade com o Corinthians. Roger Guedes teve passagem marcante no rival alvinegro, e vesti-lo agora com a camisa do tricolor paulista seria uma espécie de reviravolta épica na história recente dos dois clubes. O Morumbi já imagina o atacante balançando as redes em um majestoso. Do ponto de vista técnico, Guedes se destaca por sua mobilidade, capacidade de finalização e velocidade nos contra-ataques. É um jogador que se movimenta bem entre as linhas, que chuta com as duas pernas e que não se intimida em jogos decisivos. Qualidades que combinam com a identidade que Crespo quer para o time. No entanto, a chegada de Roger Guedes também exigirá uma adaptação tática do elenco. Com ele em campo, o São Paulo passaria a ter um ataque mais fluido e menos fixo, com alternância entre os extremos e liberdade para triangulações rápidas com Lucas, Luciano e James Rodrigues, se continuar. E por falar em Lucas Moura, dizem que o camisa 7 teria dado aval positivo à contratação. Se ele vier para somar, será muito bem-vindo. A gente precisa de jogadores com essa pegada e essa fome de vencer, teria dito Lucas aos colegas, nos bastidores. Se o negócio se concretizar, será também um recado claro da diretoria ao torcedor. O São Paulo não está brincando em 2025. Quer títulos. Quer protagonismo. Quer voltar a ser temido. E trazer um nome como Roger Guedes é mais um passo nessa direção. A expectativa é que os próximos dias sejam decisivos. O staff do jogador já recebeu a proposta formal e agora analisa os números com calma. A proposta da Arábia para Caleri também pode ser oficializada a qualquer momento. A dança das cadeiras começou. Crespo, por sua vez, não esconde que quer contar com Roger Guedes o quanto antes. Ele acredita que a pré-temporada será essencial para ajustar um novo ataque, entrosar as peças e preparar o time para uma Libertadores que promete ser eletrizante. Os torcedores também estão atentos à camisa que Guedes poderia usar. Com a 9 pertencente a Caleri, especula-se que, caso o argentino parta,
Guedes herdaria o número e assumiria de vez a responsabilidade de ser o novo matador tricolor. Mas será que o elenco está preparado para essa troca de liderança ofensiva? Será que a torcida aceitará essa nova cara do ataque? São perguntas que ecoam no Morumbi e que só a bola rolando poderá responder com precisão. O que é certo é que o São Paulo vive um momento de transição. Uma fase em que decisões importantes moldarão o futuro do clube pelos próximos anos. E a chegada de Roger Guedes pode ser uma dessas decisões emblemáticas. Mais que um substituto, ele pode ser um novo ídolo. Alguém que chega não para apagar o legado de Caleri, mas para escrever a sua própria história. E no São Paulo, as portas estão abertas para quem joga com garra, coragem e sangue nos olhos. A torcida tricolor, apaixonada e exigente, já começou a fazer suas análises. Alguns veem Guedes como o nome ideal. Outros prefeririam um centroavante mais clássico. Mas todos concordam em uma coisa: se vier, terá que mostrar serviço desde o primeiro minuto. E essa pressão é algo que Roger Guedes conhece bem. No Corinthians, conviveu com altos e baixos, mas sempre foi um protagonista. E agora, pode ser a vez de colocar sua estrela a serviço do tricolor e calar os críticos com gols e boas atuações. Em um time que tem Lucas, James, Wellington Rato, Luciano e um Crespo ousado no comando, Roger Guedes pode ser o tempero que faltava para um ataque explosivo. A promessa é de espetáculo. A dúvida é: ele vai aceitar o desafio? Nos corredores do Morumbi, o clima é de expectativa e otimismo. Crespo sorri nos bastidores. A diretoria trabalha em silêncio. E a torcida espera ansiosa por um desfecho que pode mudar os rumos da temporada. O substituto de Caleri está batendo a porta. E se esse substituto